E aí, galerinha, beleza? Tô aqui de volta depois de um pouco mais de uma semana sem gravar para falar agora da treta do momento. Medicina versus Latam. Eu acho que você deve ter visto aí essa notícia recentemente que gerou uma nova divisão aí das pessoas que são a favor da Latam e das pessoas que são a favor do médico. Aconteceu o seguinte, um médico fez uma cobrança à Latam pelos serviços médicos prestados em um voo e a Latam não gostou nada, deu uma resposta grosseira e acusou o médico de ser mercenário lá nas suas palavras e disse que o médico não deveria cobrar pelo serviço prestado porque ele deveria ser humano e fazer um serviço voluntário. Será que é realmente assim? O que diz as entidades médicas e como funciona no mundo esse aspecto? Primeira coisa, que é bom entender que quando o médico ele presta atenção à assistência no voo, que é uma das coisas que fala, não, mas ele foi voluntariamente. Ele foi voluntariamente. Porque eu não sei se você sabe, o médico vai por livre e espontânea pressão. Porque se ele for o único médico no voo, ele tem a obrigação de se identificar. Porque se ele não fizer isso, ele pode até ser punido pelo seu conselho de classe, o CFM. É uma norma, é ético isso, é óbvio que o médico ele precisa fazer essa assistência, ele não pode deixar uma pessoa morrer ali. Mas será que depois ele pode cobrar? É óbvio que sim, o próprio CFM ele fala disso, afinal, o que o médico faz é um trabalho, como qualquer outra profissão. Claro que tem o lado bonito de salvar vidas e tudo, que é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer que esse é o trabalho dele. Ele presta serviços. Você não pode criticar o médico de ter feito a cobrança, se ele o quis fazer, porque é direito dele. E aí o CFM lá esclarece, tem uma normativa do CFM, um parecer, na verdade, não é uma normativa, explicando a quem ele deve cobrar, porque ele não pode cobrar para o paciente, afinal o paciente não tem como falar se ele quer ou não contratar ele, nem negociar o preço, porque o cara está passando mal, é óbvio. E a lei brasileira não obriga o médico a ser ressarcido do serviço prestado. Mas ele pode sim efetivar a cobrança, ele pode sim mandar a cobrança para a empresa aérea. Inclusive eu acho que ele deve fazer isso, porque precisam se alertar para este aspecto. Em alguns lugares do mundo, acontece o seguinte, as empresas aéreas elas não pagam em si o valor da assistência médica, mas as leis locais obrigam que tenha assentos reservados para os médicos e o médico, quando pega um assento reservado, ele é obrigado. Todo voo tem um risco, passa altas horas lá, a pessoa pode passar mal, tem um problema cardíaco, gestantes pode entrar em trabalho de parto prematuro, enfim, passa vários casos assim na televisão. E aí, as empresas aéreas no Brasil simplesmente não se responsabilizam por nada. E eu não sei se você sabe, se você tiver um problema de saúde grave, ou se você for gestante e for viajar, você vai assinar um termo dizendo que você é responsável pelo que acontecer por você e que qualquer empresa aérea não é obrigada a lhe prestar nenhuma assistência de saúde. Então, o comissário vai lá e cumpre o papel dele de chamar um médico. E o médico cumpre de livre e espontânea pressão, voluntariamente, que ele vai dar aquela assistência. E aí, sim, é direito dele cobrar. E o que eu quero deixar aqui de recado é que a gente precisa discutir. Será que o médico é mercenário? Claro que não. Ele fez o que ele deveria fazer. O serviço dele é prestar assistência à saúde. Ele faz isso todo dia. Ele é pago para fazer isso. Ele estudou e investiu nisso. O que a gente precisa pensar é, será que não está na hora da gente responsabilizar as empresas aéreas por isso? Fica aí a dica. Valeu, galerinha.